Vai falar sobre o Flow Podcast, cara. O Flow é um canal de podcast, né, que cresceu muito, evoluiu muito. E o Flow que foi criado em 2018 por duas personalidades, assim, fenomenais. Igor 3K e o nosso Monarqueira, que hoje é basicamente um cara, persona não grata na internet por tudo que fez, né? A ideia dos caras surgiu ali em 2018, deles do Monark, né? O Flow é uma criação da cabeça maconhada do Monark, que assistia muito o Joe Rogan lá nos Estados Unidos e acabou resolvendo trazer essa ideia de mesa cast aqui pro Brasil e não tinha como não dar certo, né? Somente aí explodindo depois no início da pandemia, onde estava todo mundo em casa e as pessoas precisavam e queriam muito assistir algo. E aí o Flow trouxe uma ideia genial que foi trazer personalidades famosas da internet e falar sobre a vida delas, né? Só falar papos de 2, 3, 4 horas, o que não existia na época, né? A gente estava acostumado ali com entrevistas estilo Marília Gabriela e tudo mais. E os caras começaram bem de baixo ali, alugaram uma casa, começaram em Curitiba. Isso é uma coisa bem legal. Eles começaram em Curitiba, vieram para São Paulo e hoje o Flow se tornou uma potência. Flow que revelou aí vários podcasts, inclusive o Podpah, né? O Flow ele tem essa parte negativa dele que foi ter feito o Podpah, e o Flow começou a criar vários braços, né? Tem o Flow Esporte Clube, tem o Flow Games, tinha o Vênus, tinha, cara, vários podcasts, tinha o Flow News, que era um canal isolado inicialmente e agora tá dentro do Flow. Só que o tempo passou, vários outros podcasts foram criados, como por exemplo Inteligência Limitada, tinha o podcast do Cross, cara, uma porrada de podcast, deu uma saturada, tá? O mercado de podcast deu uma saturada, e aí os podcasts foram caindo. Cara, não tem patrocínio para todo mundo. Isso é uma coisa que começou a ser entendido. O Flow, ele fomentou essa criação de muitos podcasts, e é um mercado que auto se regulou. Não tem espaço para todo mundo, não tem audiência para todo mundo, ninguém consegue ficar assistindo 2, 3, 4 horas de podcast. Então, né, os podcasts começaram a entrar em mercados de nicho. Então começou a surgir o podcast só de ciência, o podcast só de ciclismo, o podcast só de jornalismo e por ali vai. Vários podcasts que eram da grade do Flow saíram, como o Critique, o podcast do Noir, muitos outros podcasts, o podcast do Ferrez, que era lá na zona sul de São Paulo, também acabou saindo. E aí, recentemente, o Flow deu uma pausa, sem tempo sem saber quando que vai voltar, do Vênus Podcast, que é um canal com mais de 1 milhão de inscritos, e o Ciência Sem Fim, que era do Sérgio Sacani, né? O Sergião Foguetes. E aí entrou em pausa. Depois desses dois, principalmente do Sergião Foguetes, começou a dar uma polêmica, né? Várias coisas foram faladas e tudo mais, e hoje a gente vai ver aqui o que de fato está acontecendo com o Flow. Depois desse breve e maravilhoso resumo, eu mereço o seu like, porque eu fiz o meu trabalho muito bem feito, fiz um resumo muito bom, dificilmente você vai achar em outro podcast. Então, vamos reagir. A gente vai direto aqui, ó, tem um vídeo muito legal. É muito interessante isso, cara, porque é meio bizarro, né? O Flow, ele fomentou o mercado de podcast e agora o Flow está sofrendo por uma questão financeira, tá, gente? Essa questão de readaptação, não, é dinheiro. A questão é dinheiro, não tem espaço para todo mundo. Esse papo de que tem espaço para todo mundo, mas não se todo mundo estiver fazendo a mesma coisa. Isso não acontece. O Flow, ele tinha de tudo para ser o maior podcast. Eu ainda acho que em relação à qualidade, é uma qualidade acima de Podpah, acima de muita gente. Eu acho que o Vilela tá um pouco acima disso aí. O Vilela, eu acho que ele encontrou ali um nicho bem legal, inclusive. O Três Irmãos, ele tá muito focado nos debates, né? Tem alguns podcasts aí, tem o nosso podcast que vai sair em breve, tá? Mas vai ser um podcast diferente. Já deixo isso bem claro. Vamos dar uma olhada aqui no canal do Flow.
Vamos ver os últimos conteúdos que saíram aqui no canal do Flow, pra gente ver como que tá a situação, né? O Flow tá com quase 6 milhões de inscritos, que é bastante coisa, cara, porra. Mas pra mim que tá com 530, porra, não dá nem pra querer falar muita coisa, né? Mas, porra, vamos ver aqui, ó. O Flow, ele postou aqui, ó. A marca mais autêntica do mercado, presidente global da Oakley. Tal. Ele tem postado esses conteúdos. Esse aqui voltou a dar uma bombada, que é o projeto do Igor correr uma maratona. Uma maratona não, correr 5 km em menos de 30 minutos. Eu achei isso aqui bem legal. Ó, os conteúdos que tem o Igor, ó, presidente da Google Brasil, tem alguns conteúdos que tem bombado bastante, cara. Vamos pro ao vivo. O ao vivo do Flow, ó, o Ricardinho deu 240 mil, o Bolsonaro preso, que é o Flow News, deu 83, 400 mil, 110 mil. Deu uma subida boa. Mas você pega aqui, por exemplo, ó, vamos ver o canal do Vênus. Por que o Vênus acabou? Dá uma olhada aqui, ó. Olha os números que o Vênus vinha fazendo. 1.300.000 inscritos, tá? Os vídeos, tá? Quem não é o comediante? Aquelas minas, 40 mil. As mulheres que estão transformando o Brasil, 1.500 views, 4.300, 1.300, 6.000, 46 mil. Você vê aqui, ó, que deu uma bombada. Aquelas minas. 4.500, 1.300, 5.000, 1.200, 8 mil. Aí aqui, ó. Aquelas minas, 162 mil. Enfim, ó, 10 mil. Aí vamos pro ao vivo. No ao vivo, ó, o comunicado pegou 182 mil. Matheus e Gugu Show, que é o Matei Formiga, 158 mil, ó. 8.700. Aqui deu 285, que é a Divas da Depressão. É grande. 4.100, 15 mil, 31, 4.900, 24, 18, 77. É a Smail, né? A Smail tá muito hypada. 15 mil. Cara, 5.400, 7.300. Para um canal de 1.300.000 com a estrutura que o Vênus tinha. É muito difícil manter, velho. Muito difícil mesmo. Então eu entendo o fato do Flow ter parado. Eu acho. O do Serjão foi um caso à parte, né? Foi uma outra parada. Mas assim, eu vou mostrar aqui, ó. Vamos assistir Nós vamos ver agora o Igor falando se o Flow está falindo. O Flow está falindo, Igor 3K? Por aqui o vídeo pra gente dar uma olhada. Enquanto eu cuido dessa parte técnica, eu peço pra você que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você tá vendo esse vídeo aqui no nosso canal depois da live, lembre-se de deixar 2 comentários, que ajuda demais. Deixa também aí o seu like, a sua inscrição, que é fundamental. Siga a gente nas redes sociais. Lá no Instagram é só pesquisar a gente como Central Standpoint e você vai encontrar a gente por lá, beleza? Vou tomar um golinho d'água. E aí a gente vai pro Igor Quebra o Silêncio sobre Ciência Sem Fim e Vênus Podcast. Estão falando aí na internet que o Flow tá falido também, pô. Acabou o Flow, porque a gente tá fazendo os movimentos aí e aí acabou o Flow. Não, eu já li o primeiro comentário que eu li aqui. O Flow tá duro. Mas o que tá acontecendo mesmo? E é sério, eu tô no Flow e às vezes eu não sei o que tá acontecendo. Porque vai que já vão me mandar pra Angola de volta. O que tá acontecendo? Meu, o que tá acontecendo? Não, é sério. Você queria tanto participar desse... eu queria vir cobrar. Porque, é sério, as pessoas estão me mandando mensagem também. Ô, Batista, você ainda tá no Flow? Eu falei, tô. E hoje vamos descobrir o que tá acontecendo aqui. Não, a gente hoje descobrir se você continua. Hoje, na verdade, isso que eu falei aqui do Live Pix é, na verdade, pra arrecadar fundos pra te mandar de volta pra Angola. Já prepararam... Vai abrir a vaquinha reverso. Vaquinha pra mandar o Batista de volta pra Angola. Eu já sei que não posso ir pra Santos. Lá já tem um navio preparado. Eles já prepararam. Então nem vou pra Santos. Mas é real. Vi muitos comentários. As pessoas falaram, não, o Flow faliu. Não, o Flow tirou o camisa 10 do Flow. O camisa 10 do Flow é o Monark, né? O pessoal provavelmente tava falando do Sérgio Sacani. O camisa 10 do Flow é o Monark, pô. O que tá se passando na cabeça? Quem que é o camisa 10? O que tá acontecendo no Flow? Cara, olha, essa é uma... Eu posso responder isso, mas a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Vixe, só um pouquinho. Maria. Vamos lá, então. Tá, bom, quando a gente começou a fazer quando a gente começou a fomentar o mercado, a criar um mercado, né, de videocast, de podcast, a gente tinha uma visão porque
era como as plataformas funcionavam naquela época. Eu tô falando Eu acho que vocês tinham uma visão muito romântica, cara. Minha opinião. de 2020, Uhum. né? 2020. Beleza, o que que tava... Como assim? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente tinha um entendimento que se a gente fosse criar um conteúdo de qualquer outra coisa que fosse um pouco diferente, ou que fosse inclusive, por exemplo, games. Vamos criar um conteúdo sobre games. Esse conteúdo, para que desse certo, ele precisaria estar num canal separado. É por isso que a gente tem o canal de corte separado, inclusive. E sempre foi assim, né? Todo mundo faz assim até hoje, mas eu não sei. Não, algumas pessoas não têm mais feito, cara. Tem podcasts que lançam o corte direto no canal. Eu acho uma estratégia, eu acho que fica um pouco bagunçado, no meu ponto de vista. Eu gosto das coisas mais organizadas. Mas ali o cara provavelmente tá pensando muito na farmação de view, né? mais se esse é o melhor método, né? É. Legal. E aí a gente foi Ó, criando. por exemplo, aqui nessa live eu tô reagindo a vários conteúdos. Eu tô reagindo a vários conteúdos sobre a queda do Flow. O conteúdo que eu acho que é o principal, que é esse vídeo que eu tô reagindo agora, vai pro canal principal. Os outros que são sobre o mesmo tema, mas né, vai pro canal de cortes. Eu acho que fica muito melhor assim de se organizar, mas aí é a minha visão de como criar conteúdo. Outros programas. Correto. Aí a gente criou um monte. Só que eu acho que vocês diversificaram muito, criaram muitos programas iguais, porra. Eu acho. Aí a gente chegou num ponto que aí a gente pula um pouquinho no tempo e a gente cai em 2025. Então a gente tá falando que de 2021, vai, pra valer, 2021 até 2025, a gente operou esses dessa forma durante todo esse tempo, né? Durante esses anos aí. Cara, e eu entendemos que não é mais assim que funciona da melhor maneira. Então o que a gente já tinha feito antes? A gente já tinha feito um movimento do Flow News, né? O Flow News, ele existia num canal separado, ele existiu num canal separado durante mais de um ano. E E só pra constar, tá, o Flow News era muito ruim, cara. Hoje eu ainda acho que tá um pouquinho melhor do que era. Era muito ruim, muito ruim. Pausa. E aí a gente decidiu, e a gente entendeu que o Flow News seria melhor se fosse um conteúdo dentro do canal do Flow, né? A gente, bom, tem vários desafios em fazer conteúdo jornalístico, né? Especialmente com a opinião das pessoas tão polarizada de uma forma extrema. Polarizado não é o problema. O problema é ser polarizado ao extremo, que coloca as pessoas, que fica numa posição que tu não quer nem ouvir o que o diferente tá falando. Só porque ele falou alguma coisa fora da caixinha. Mas aí eu acho que, por exemplo, muitos podcasts usaram isso a seu favor. O Redcast foi um deles. O Redcast, ele pegou isso. Cara, você tem que surfar de acordo com o que tá a maré, cara. De acordo com o que tá o mar. Já não faz parte da patota e a princípio tá dentro da outra, né? E muitas vezes não tá. Isso é uma parada interessante, porque eu duvido que se colocar dois caras desses aí e falar uns 15 temas, eles vão divergir em algum, pô. Né? Sempre vai, pô. A menos que você... Que seja... Nem sei. Sabe o que eu percebo? Eu percebo muito Às vezes não dá pra entender nada do que o Igor fala. Entendi nada. que o Mas público... não importa o que tu percebe, porque tu me fez uma pergunta e ainda não acabei de responder, pô. Então Desculpa aí. foda-se, fala aí. Não, fala aí. Por que nós estamos a falir? Vai, nos explica, chefinho. Chefinho, nos explica. Por que nós estamos com medo de perder o nosso trabalho? Por que estamos a falir? Aí se liga, beleza. Então a gente fez esse movimento com o Flow News, né? O Flow Games e o Flow Sport Clube, eles continuam funcionando da forma que tava antes, porque... Tá, mas olha só. O Flow Games tem dois caras lá que são muito grandes. Que é o Cross e o David Jones, porra. O Flow Games tem duas caras grandes. Aí tem o Mikali, tem o Fênix e tal, mas os caras do Flow Games são o Cross e o David Jones. E o Flow Sport Clube tem o David Jones, porra. Entendeu? E tem uma personalidade própria. Diferente do Vênus, que era genérico. O Vênus era muito genérico. no caso deles faz sentido, Sim. dentro da estratégia que a gente traçou. E a gente tava... E o Vênus
já que a gente tá falando de tudo. O Vênus, ele foi um dos programas que a gente até relançou ele algumas vezes durante o tempo aí. E foi cada vez piorando. Quanto mais relançava o Vênus, pior ele ficava, cara. Né? Nesse caso, era um programa, é um programa que a gente sentia que não tava rolando, não tava funcionando trocar o pneu com o carro andando, né? Então a gente relançou o Vênus acho que 2 vezes. Sim. E criamos conteúdo dentro do Vênus lá também para entender, para ver como é que funcionava. Mas Tanto sem... que todas as vezes que o Vênus teve algum boom, algum auge, foi quando teve episódio polêmico. O do Paulo Bilinski, por exemplo, foi um episódio desses. a estratégia, sem o tempo de cérebro necessário, eu diria, Sim. né? E, bom, o Ciência era para também... A ideia era... Não era acabar o Ciência, a gente queria... Aqui eu acho que foi uma cagada muito grande do Igor, cara. Você não pode perder numa reestruturação que o Flow tá fazendo. Você não pode perder um cara que traz audiência por si só, que é o Sérgio Sacani. Você não pode fazer isso. Não é inteligente você jogar o Sacani pra uma concorrência. Queria que o Ciência continuasse, né? Uhum. Mas, cara, a gente... O Serjão, ele começou a não poder vir, pô. Né? Então, o cara que é fã do Ciência... isso não quer dizer que vai acabar a ciência Sim. aqui na parada, né? Não sei se vocês... Então, não vai acabar a ciência. Só que o cara que é o nome da ciência no Brasil atualmente não faz mais parte do quadro de funcionários. Qualquer outro que vocês tragam não vai ter a relevância e não vai trazer a audiência que o Sérgio Sacani traz, cara. O Sérgio Sacani hoje é o 01 da divulgação científica na internet. Se ligaram, mas a gente tem chamado, a gente chamou aí nas últimas semanas aí, essa semana que não tem, mas na anterior teve, na outra também teve, pessoas para falar de ciência, porque a gente até gostaria de trazer o projeto para dentro do Flow, né? E por que não é o Sergião? Cara, porque vocês cara, o Sergião, cagaram. ele não tava podendo vir nas paradas, e é basicamente por isso que parou de funcionar lá. Mas não é bem isso, não. Cara, você que é fã do Ciência Sem Fim, entra lá no canal do Ciência Sem Fim e olha os últimos meses, acho que é julho. Né? Teve um mês aí que eu acho que não teve nenhum programa no estúdio. Né? E a gente tentou arrumar... Então, basicamente é o seguinte, o Igor 3K é contra o home office. Porque o Sérgio explicou tal, que ele tava fazendo... Ele já tinha essas viagens marcadas e que ele conversou com o Flow. Ele criou vários planos para poder resolver isso e que o CEO da época não aceitou. E por conta disso, vocês perderam um cara como o Sergião, cara. Sim, eu acho que tinha solução, tá? Colocar outras coisas, né, outros conteúdos ali pra coisa andar e não rolava, porque eu entendo que a galera que se inscreveu no Ciência Sem Fim lá, em boa medida, tava ali pra ouvir o Sérgio. Tá ali pra ouvir Ciência, mas em boa medida tá ali pra ouvir o Sergião, né? Então, cara, ninguém arrumou briga com ninguém. É só o cara não podia vir. E aí não dava pra manter. Sim, né? sim. Como eu vou... Querendo ou não, é uma empresa. Não, e assim, o cara não queria pagar as paradas. Pô, tinha umas paradas acontecendo ali, né? Sim, sim. Nunca foi um projeto, inclusive. Sempre foi um bom projeto, inclusive. Financeiramente falando, sempre Financeiramente falando, sempre Pois é, mais um motivo pra não ter mandado o cara embora. foi um bom projeto, né? Mas o ano do Sérgio foi complexo. E aí, no momento que a gente se compromete com pessoas, marcas e tudo mais, a gente tem umas entregas que precisam ser feitas que simplesmente não tava dando pra... Então, esse pra mim é o grande problema. Eu já falei aqui nessa live, vou falar de novo. Você depender de anunciante, de marcas pra poder ter recorrência financeira é uma bosta. Eu acho que a solução pra isso é você ter seus próprios produtos, ter o controle disso. Dá mais trabalho. Mas você não fica na mão de terceiros. É uma coisa 100% na sua mão. E prestação de serviço, cara. Eu acho que esse é o caminho. E a própria doação, né? O inscrito manter o canal. Tem aí o Seja Membros, tem um monte de coisa que eu acho que é o que é mais válido. Eu acho que com o passar dos anos, ou os anunciantes mudam de postura, ou esse negócio de anúncio vai acabar, cara. É a visão que eu tenho, tá? Pra ser feito. Então, acabou que não ficou inviável manter do jeito que tava e a gente tá pensando em fazer a movimentação semelhante ao que foi com o Flow News.
E, bom, Ou seja, vocês vão trazer o Ciência Sem Fim pra dentro do canal do Flow. O que tu tá olhando aí, cara? Não, tô vendo aqui Estranho. se chegou. Vou só dar uma acelerada aqui, porque eu tenho outros vídeos pra reagir. Já tá me dando sono, cara. Chegou Tá, Live bota Pix, os Live eu tenho que ficar esperto aqui no Live Pix. Mas o que acontece, cara? Eu não queria. E aí eu vi. E é foda ficar falando essas porra assim, ao vivo. Só que assim, tá? O Igor, ele tem todo o direito. Ele é dono da parada. Se ele fala assim, pô, Sérgio, eu quero que você esteja aqui. E o Sérgio já falou, pô, não dá pra ir aí sempre. É o direito dele virar e falar, beleza, então obrigado. Segue seu rumo aí. Mas é porque fica vagabundo enchendo o saco. No fim de contas, tem um monte de teoria aí na internet. Eu vi lá, o Sérgio, pô, tava bem aqui embaixo quando ele tava falando lá, fez a live lá, e disse, pô, apresentei uns projetos lá no Francês. Pô, não dá pra. Te imagina. Não é qualquer projeto que eu tenho que acreditar que ele vai funcionar, especialmente se não envolve um criador dentro do estúdio. Sim, como é o projeto inicial da parada. E as pessoas se inscreveram lá pra isso. Isso é algo que se mantém, né? As pessoas se inscreveram lá pra ver isso. Então, Eu discordo um pouco, tá? As pessoas se inscreveram pra ver o Sérgio falando de ciência. Dava pra ter achado outras saídas. Mas tudo bem, é um direito do dono do Flow. Bom, faz essa pesquisa aí, cara. Dá uma olhada lá no canal, vê se eu tô inventando algum caô, né? E é isso, cara. Imagina, eu não queria mesmo fazer um projeto que... O que eu ia fazer com a equipe? Veja, é um projeto remoto que a equipe tá aqui pra fazer as paradas É aqui. um projeto que Eu ia faço ter com a equipe, por investimento exemplo. e no Não, final... por exemplo. Então, não é tão simples. Eu não quis fazer o que o cara quis fazer. Não é assim, né? Tem uma porrada de coisa envolvida. E os caras dos cortes? E como é que fica toda a dinâmica da parada? Porque tu acha que é só o operador, vem o maluco, faz o programa e já era? Não é, pô. Tem uma porrada de coisa. Esse é o problema de você ter uma estrutura tão grande. Você fica tão burocrático fazer as coisas e perde o sentido de fazer um programa na internet, cara. Cara, desculpa, mas eu acho muito errado. O programa na internet devia ser isso aqui, ó. É um cara falando numa câmera. Se tornou algo televisivo, se tornou uma televisão. E aí perde... A criação de conteúdo se perde. Coisa, né? Tem. Então não é tão simples assim e simplesmente não tava mais funcionando. Então, é isso. Eu acho que você enrolou pra caralho. Olha só falar, família, se o funcionário não vem trabalhar, é como se você tivesse uma empresa. Se você tem empresa e o funcionário não vem trabalhar, o funcionário não vai trazer lucro na empresa. Então tem que Resumidamente é isso. O Batista resumiu tudo que o Igor sabonetou pra falar. ser demitido. E é isso. Valeu. Fala em angolano agora. Não, tem que ser assim, tem que enrolar muito. Não sei o que. É isso. O funcionário não vinha trabalhar e eu, como chefe, não vou simplesmente investir em algo que, o funcionário não tá trabalhando e é isso. E o público também precisa entender que, eu sei que vocês assistem no YouTube e veem como se fosse só simplesmente um canal. É uma empresa, infelizmente. Eu falo isso. É uma empresa. Eu falo infelizmente porque as pessoas acham que só porque é um canal no YouTube tem que aceitar toda. Não, deu ideia, aceita. Não, e tem mais, assim, não é pra ficar. Tipo, a gente não fica falando dessas paradas o tempo inteiro. Sim. Né? Então é que só sentir que talvez fosse mais legal mesmo vir aqui e falar uma parada e depois soltar a notinha, né? Vai sair uma notinha. Só que a gente primeiro, né? É isso que tá rolando. Esse bagulho de sair notinha é um saco. Então a gente tá reorganizando as paradas. E tem uma porrada de gente que capitaliza em qualquer coisa que tem a ver com flow, cara. Até Não, capitalismo com tudo na internet, Igor. Faz parte, cara. hoje, essa que é a verdade. Se você quer ser o número 1 dos podcasts, você tem que estar acostumado com isso, cara. Então os caras É sério, quando eu vejo... cria teoria, inventa... Sai em canal de treta pra tudo quanto é lado. Então, porra, é basicamente por isso, cara. Entendeu? E é óbvio que tem uma porrada de coisa que não posso falar. Né? Inclusive pra Aí essa é a merda. Eu não posso falar. Aí é foda. proteger pessoas. Óbvio que tem uma porrada de coisa que eu não posso falar. Quando eu tiver velhinho aposentado, vocês vão ler no livro. Não, amém. Tem que ser escritor, amiguinho. Tem que ser... E se de preferência depois que eu morrer. Que isso? Pô. É o Silvio Eu Santos? não vou ter que ficar respondendo, porra. Não, tem que responder, Foda-se. meu. É que é o seguinte, eu Eu percebo... só tenho que começar a escrever logo, porque, bom, se for seguir a história da minha família, eu vou... Não. É isso, cara. Tá maluco. Eu percebo que tem muita gente que, se esforça realmente que é pra não entender. Tem certas coisas que eu leio na internet e eu fico tipo, caralho, meu, nós já temos cabelo no cu, você já é adulto. Tem certas coisas que é fácil de entender. E as pessoas não entendem. Fala, não, o Flá não saiu, não sei o que. Todo mundo é responsável pelo que fala. E vocês sabem dessa merda aí. As pessoas têm noção disso. E só vão colocar o peso em ti. Iguinho tem família, tem filho. E vocês precisam pensar nisso. Puxa saco, mama bola. Vocês podem pensar o que quiserem. Mas essa é a realidade, filho. Se eu tiver filho... É foda falar mesmo. Porque, assim, É que é difícil levar o Batista a sério com a camisa do Vasco, né? Se eu tiver filho, Guinho, e tem uma empresa, e vagabundo, sabe que tá dentro de uma empresa, e fala, tem que sair mesmo, eu tenho um filho. Eu não vou escolher, não, porque vou deixar minha família... Não, meu, você tem responsabilidade maior. Não, e assim, todo mundo acha que tá certo no fim das contas. Então, assim, eu posso, sei lá, daqui do ponto de vista que eu tô olhando, eu não acho que eu fui o maior filho da puta do mundo, entendeu? Realmente não acho. É que é assim, cara, esse é o grande problema do Igor. Igor, você é o dono, pô. É só você virar e falar assim, olha, mano, não tava do jeito que eu gostaria que tivesse, não foi o jeito que eu queria que acontecesse, então eu só encerrei ali. Porra, tem que ter um pouco de culhão, cara. Tem que pôr um pouco do pau na mesa. Falar, não gostava, eu queria que ele estivesse aqui. Ele não podia estar aqui, então encerramos os trabalhos. Porra,
É uma sabonetação também, pra falar o óbvio. Porra, você é o dono do bagulho, irmão. Tento não ser um filho da puta ao longo da minha vida aí, né? Mas é foda falar isso, porque é claro que vocês que estão aqui perto de mim vão dizer que eu não tô sendo cuzão, que é isso que... Né? É que, pô, é que... Mas se bem que eu, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que se eu estiver sendo cuzão, o Jean vai me falar. É que também o bagulho da internet é que todo mundo vai ter uma opinião. E a maioria das pessoas que... eu falo isso como seguidor, a maioria dos seguidores não vão entender o que tá acontecendo dentro dos... Mas não tem como entender. E a gente nem tem que entender. Deixa as pessoas terem opinião, cara. Deixa as pessoas falarem o que elas querem. Foda-se o que as pessoas estão falando também. Foda-se o que eu tô falando. A gente só é palpiteiro, a gente pode. E vocês é só entenderem que vocês estão lá em cima e os holofotes estão lá. Nos bastidores, por exemplo. Porque aquilo que você disse, tem certas coisas que não é preciso falar. E se falar, Eu acho vão... que a gente chegou a... Tipo, a gente não pretendia fazer um extra pra falar disso, nem nada, porque a gente via que, porra, era uma questão... A internet era aquelas tretinhas que surgiam na internet. De repente, a nossa galera começou a ficar em dúvida sobre umas paradas. Tipo, porra, eu tô vendo tanta gente falar e vocês não falam nada. O que tá acontecendo? Então isso aqui é meio que pra explicar pra essa nossa galera que a gente tá passando por uma reestruturação. Não é problema financeiro, não é problema de... Aqui é um pouco difícil de achar, cara, que não é problema financeiro. Vocês acabaram com um canal de mais de 1 milhão de inscritos. É problema financeiro, sim, cara. Eu não acho que seja feio falar isso. Pode não ser estratégico, mas eu não sou estratégico, eu sou meio burrão pra essas coisas. De briga, não é problema. Não tão duro? Não tão duro, cara. E aí, a parada é... O Flow tá precisando de... Não acho que os caras do Flow tá duro. Mas que gastou uma grana e não teve retorno, isso eu acho que teve. passar por uma reestruturação. É tipo, basicamente é o Flow focando mais no Flow. O Flow focando mais no Flow. E, tipo, e outra, a gente já fez movimentação lá, cito novamente o Flow News, e a gente já viu que funcionou muito melhor do que como tava no canal separado. Então, É porque um canal novo, começar do zero é muito mais difícil, né, cara? É mais fácil você começar onde já tem uma audiência. a gente vai... É porque qual que é a parada? A gente sempre fez isso, de testar um monte de coisa. Só que daí, por acaso, agora as paradas estão mais sérias, tá ligado? Então, agora qualquer teste, ele é tipo, uau, todo mundo tá olhando e tal. Então, enfim, é isso, uma reestruturação. Tá bom? Nossa galera aí que queria saber, que me perguntou, marcaram muito no Discord lá, e aí eu não respondi vocês porque a gente ia fazer isso aqui, tá bom? E aí, se ficou alguma dúvida aí, manda no live. Manda no Live Pix e já era. Não, mas então já era mesmo. Inclusive, o Extra Flow é feito realmente, que é pra vocês, como público, ficarem a saber. Enfim, vamos ver aqui os comentários. Resumo, Sejão queria trabalho remoto e o Flow preferia preferencial. Exatamente. Vênus não trazia views e Sejão preferia ir na concorrência. Não é verdade. Do que gravar o Ciência Sem Fim. E estávamos perdendo dinheiro, pagando funcionários, luz e água, então resolvemos encerrar tudo. Então agora o programa se chamará Ciência com Fim. Sejão ficou famoso e tem outras coisas pra fazer. O Sejão explicou, cara, ele tava fazendo palestras. As palestras, ele falou, a palestra pagava mais do que o Flow me pagava. Então ele foi fazer palestra e ele não tá errado. Assim como o Flow pensa no lado financeiro, ele também tem que pensar. A rotina do cara não batia com o modelo de trabalho que o Flow queria. É assim que funciona trampo, ninguém está errado. Exatamente. Sejão merece seguir fazendo sucesso, Flow merece continuar crescendo e lançando pessoas. Vida que segue, assunto 100% profissional. Quem é adulto sabe que tem nada de mais nisso. Batista foi certeiro no final. Quem tem filho tem uma responsabilidade maior. Toda empresa precisa mudar de tempos em tempos para continuar viva. Eu achei, cara, que criaram uma polêmica desnecessária. Mas isso é coisa da internet. A internet tá aí pra isso. O que você achou? Você acha que o Flow fez certo em acabar com o Vênus Podcast e agiu correto com o Serjão do Ciência Sem Fim? Deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele like. E aproveita para deixar 2 comentários nesse vídeo. Por que 2 comentários, Marcelo? Porque 2 comentários, um sobre o tema do vídeo e um comentário aleatório, ajuda demais na produção de conteúdo. Faz com que a gente se motive e faz com que o YouTube entenda que você curte o nosso conteúdo, que você quer ver eles mais vezes, beleza? Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like, 2 comentários e procura a gente nas redes sociais, Instagram, Central Standpoint e no TikTok, Standpoint. Fechou? É isso, até a próxima e eu fui. Valeu! O negócio é complicado, cara. O negócio é complicado. Eu mesmo que respondo o chat. Teve um comentário aqui no chat. Vamos... Se bem que eu não acho que nenhum vídeo vai falar mais sobre algo que realmente importa. Cara, eu acho o seguinte. O Flow, ele focou em muitas coisas. Esse foi um dos grandes problemas do Flow, na minha opinião. Ele saiu, como eu falei, saiu criando muitos tentáculos. E isso vai pulverizando o público, né? O público fica meio que perdido, cara. O Vênus Podcast era basicamente o Flow, só que apresentado por outras pessoas que não tinham tanto carisma assim, que não pareciam estar tão à vontade assim.
E não dava audiência. O Ciência Sem Fim teve esse problema que o Igor queria de um jeito, o Sergião queria de outro, não podia entregar o que o Igor queria, e aí se encerrou. Eu acho que você não perde um cara como o Sergião, tá? Só que eu acho que o Flow agora tá se encontrando e tem tudo pra dar certo, cara. Cara, olha só que bizarro. O Flow nos últimos 30 dias... deixa eu mostrar aqui, ó. O Flow nos últimos 30 dias postou 150 vídeos. Vocês acham que... Isso aqui é um absurdo, tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. A gente... E olha que eu tenho postado vídeo pra caramba esse último mês, tá? A gente tem produzido muito. Olha só pra vocês terem noção. 150 vídeos. Nisso contando shorts e tudo mais. A gente, cara... Olha só, nos últimos 13 dias... Nos últimos 30 dias... A gente postou 14 vídeos. Mas enfim, né? É isso. Eu vou ficando por aqui. Essa live de hoje vai se encerrando aí. Sobre a derrocada do Flow. Deixa a sua opinião. Comenta o que você acha. Se inscreve no canal, que isso ajuda demais. Assista as nossas últimas lives e tudo mais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima live, que vai ser sexta-feira. E eu fui. Valeu.